Esta é a Rádio Nederland, emissora internacional holandesa. Contraponto. A sociedade hoje. Parece ironia do destino. Justamente quando o Serviço Brasileiro da Rádio Nederland completa 20 anos de transmissão através das ondas curtas, ele é retirado do ar. Mas não há de ser nada. Temos pela frente um futuro mais ou menos delineado. A seção brasileira vai, dentro de algum tempo, que ainda não sabemos quando, passar a transmitir os seus programas para as rádios brasileiras, que se encarregarão de retransmiti-los para os ouvintes. Mas enquanto isso não acontece, vamos ter que dizer a frase fatal. Esta foi a última semana de transmissão dos nossos programas via ondas curtas. A despedida tem um gosto amargo, incomoda feito sapato apertado, e a gente paga um saco de ouro para evitar que a despedida aconteça. Mas ela chegou. Este é o nosso último contraponto. Apresentando estou eu, Clívia Caracciolo, que ultimamente venho produzindo os programas. E Carlos Lagoeiro, que durante muito tempo também produzi muitos contrapontos. Sem esquecer que o Luiz Henrique de Freitas Prado, nosso colega, deu a parcela de colaboração dele também, produzindo contraponto. Mas quem deu o chute inicial no contraponto em 1989, com o perfil que ele tem hoje, foi Eni Sack. No momento, ela está de licença maternidade e não pôde estar presente hoje para este último programa. Nós trazemos então para registrar a si mesma a presença dela enquanto produtora titular do Contraponto, um pequeno trecho de um programa em que ela entrevista Clívia Caracciolo em abril de 1991. Bem, no programa desta noite daremos destaque a uma entrevista que fiz com a jornalista brasileira Clívia Caracciolo, que esteve aqui na Holanda, e esta entrevista será sobre a seita budista. Clívia falou mais especificamente a respeito da seita budista que ela segue há 2 anos, a Nichiren Shoshu, que atualmente conta com 200 mil adeptos no Brasil. E no nosso programa dedicado a temas sociais da atualidade, nós tivemos oportunidade de trazer e discutir assuntos urgentes, palpitantes, angustiantes, curiosos, cômicos, ridículos e reais. Nós circulamos de norte a sul, de leste a oeste do planeta e desvendamos muitos segredos que, devido a um ou outro problema, não chegaram quando deveriam até ao alcance do público. Através do contraponto, foi revelado o grau de violência a que estão expostas as crianças no país do primeiro mundo, no caso a Alemanha, incluindo-se as crianças abusadas sexualmente. Abordamos também a situação de outras crianças mais próximas ainda de nós, as do Brasil. Reportamos várias vezes também como é na Europa a situação dos exilados de países que estão em guerra e as consequências que esse abrigo político traz para a população local dos países que aceitam estes exilados. Sem esquecer que acompanhamos todo o desfecho do caso Bobbitt nos Estados Unidos, em que a mulher, cansada de ser violentada pelo marido, acabou por cortar-lhe o pênis. Enfim, discutimos os ódios acumulados das guerras em que estão acontecendo na África, na Bósnia, na Somália, e as acusações mútuas entre os guerrilheiros e os governos desses países. Mais recentemente, analisamos o êxodo de mais de 30 mil cubanos em direção principalmente aos Estados Unidos. E não deixamos passar em branco os horrores que aconteceram durante a Revolução Cultural da era maoísta de 1966 a 1976 na China. O Álvaro Cavalcante do Cairo, agora em setembro, alimentou os nossos programas com bastante material da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que foi um passo inicial dado para controlar o crescimento da população mundial. Só resta agora saber a eficácia das medidas propostas. E a lista é enorme. Afinal, todas as sextas-feiras, tínhamos esse encontro marcado com vocês. Antes de termos esse nome contraponto, a saudosa Julinha Correia era quem produzia um programa com uma estrutura parecida, o Vida Moderna. Mas, Clívia, já que falamos em Julinha Correia, vamos abrir espaço para lembrar de alguns dos nossos mais frequentes colaboradores e de pessoas que passaram por aqui e ajudaram a trazer boa qualidade à nossa programação. Boa, Lagoeiro.
Vamos começar então pela Julinha, uma das pioneiras aqui no Serviço Brasileiro. Ela, com o José Leal e o Walter Alves, formaram o primeiro time da Seção Brasileira. Depois, o trio J, formado por Julinha, Jacob Bronstein e José Leal, seguraram as rédeas da programação por uns bons anos. José Leal era pianista e produziu principalmente o Vitrine das Artes, um programa mantido na nossa programação até hoje e que passou a ser produzido mais tarde pelo João Bosco Feres. O Leal esteve com a gente até novembro de 92, quando se despediu dessa vida. Mas eis que chega 78 e com a introdução do satélite foi possível começar a se transmitir por 1 hora de Bonaire para o Brasil. Foi o grande salto do Serviço Brasileiro. Nessa mesma época, o Álvaro Cavalcante foi introduzido na equipe vindo da Rádio Suécia. 3 anos mais tarde, é a vez do Tarcísio Lage, com larga experiência no jornalismo brasileiro, na Rádio Suíça e na BBC de Londres, ser pescado de São Paulo para Hilversum. Em 87, a Julinha Correia acabou voltando para o Brasil, mas deixou uma legião de fãs que até hoje citam o seu nome nas cartas e a agradecem pelos bons momentos que ela os proporcionou. A ouvinte Zaida Maria Schneider, do Rio Grande do Sul, é uma delas. Mas de lá para cá, passaram por aqui muitos outros colaboradores, como o Ariano Farias, que até hoje acompanha aí no Brasil a nossa programação. Passaram também o Paulo Medeiros, a Ana Cristina Palavistic, o Rui Martins, que depois debandou para a Suíça e virou o nosso correspondente de todas as causas. Um colaborador que nos telefonou recentemente foi o Roberto Lendenstein, do Rio de Janeiro, colocando-se à nossa disposição para o que fosse preciso para implementar o nosso projeto de retransmissão no Brasil. Nós precisamos, sim. Nós precisamos de estar bem informados de tudo o que acontece por aí para que possamos elaborar um plano realista e voltar o mais rápido possível a transmitir para vocês e para muitos outros ouvintes. A nossa caixa postal vai continuar à sua disposição. Isso é um sinal de que ainda estamos bem vivos, ainda que em estado de latência. Contamos com vocês para receber notícias de primeira mão e vamos inverter os papéis. Agora é você, ouvinte, quem vai nos alimentar com informações preciosas. O endereço já é conhecido, mas podemos repetir. Emissora Internacional Holandesa, Caixa Postal 3222, 22001-970. É o CEP da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Você pode enviar também a sua correspondência diretamente para cá. Rádio Nederland, Caixa Postal 222, CEP 1200, JG, Holanda. Usando o direito de expressão que nos assiste na Carta Universal dos Direitos Humanos, nós vamos dizer até o fim que a suspensão das nossas transmissões é um tremendo erro, como bem já falou o João Bosco várias vezes no Meridiano. Resta-nos é tirar proveito da situação e trazer a programação ainda melhor para vocês. Contraponto. A sociedade hoje. É o programa que ouvem pela rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda. E o que mais se fala hoje nos corredores da rádio Nederland é a palavra último ou última. O Augusto Holanda, nosso noticiarista das segundas, terças e quartas-feiras, e que já está na Rádio Nederland há mais de 19 anos, diz que esse é o último emprego dele com esse negócio de rádio. Hoje é a última emissão lida pela Eveline Lucena, também lembrada nas cartas de despedida dos ouvintes. Daqui a pouco vem aí o último repórter RN. Aliás, esse modelo de noticiário que temos hoje foi uma criação do Serviço Brasileiro que acabou virando padrão para toda a Rádio Nederland. E para não fazer o último programa sem nenhuma notícia fresquinha, vamos contar as 2 últimas para vocês. O povo britânico é o que mais trabalha na Europa Ocidental. Dos 7 milhões de trabalhadores europeus que cumprem horário de trabalho com duração igual ou superior a 48 horas, cerca da metade são britânicos, revela o relatório da Comissão Europeia. E os holandeses, segundo este documento, são os que em 10 anos conseguiram reduzir 13% a carga horária de trabalho. E essa é a saideira, no mínimo, estonteante, minha gente. Conhecem a doce boneca Barbie? Pois é. Ela é a mais nova vítima dos fundamentalistas islâmicos na sua tentativa de purificar o mundo. Ainda não achando o suficiente condenar à morte os escritores Salman Rushdie e Taslima Nasrin, os fundamentalistas, através de um líder religioso do Kuwait, responsável pela aplicação da Sharia, a lei islâmica,
lançou um fátwa, um decreto religioso contra a Barbie, proibindo a compra da boneca e de brinquedos similares. Querem saber o motivo? As curvas femininas da Barbie. O intransigente líder religioso diz que o estonteante corpo cheio de curvas dela se parece com o de uma mulher adulta e que a boneca não tem nada a ver com a infância.